Volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. Tem atualizações de mercado de transferências que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Alexis Sanches, Diego Carlos, busca por zagueiro, negociações e uma saída que está sendo feita do elenco do Internacional. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. Esses movimentos são importantes, tá? Se deixar o like, se der o curtir aí, avisa pro YouTube que o conteúdo é bom, que tem relevância, o canal tá crescendo e aí o YouTube entrega para mais gente. E como o canal tá crescendo, muitas pessoas, muita gente já tá inscrita no canal. E se você não é inscrito ainda, tá perdendo tempo, né? Então se inscreva, ative o sininho com as notificações, porque sai vídeo todo dia e saindo vídeo você recebe um aviso aí no seu celular de que o conteúdo novo, fresquinho com as informações, tá no ar. E já prepara um comentário, vai digitando enquanto o vídeo vai se desenrolando aí, porque eu tô lendo e respondendo todo mundo na medida do possível. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre uma saída do elenco do Internacional, que é o lateral Alan Benítez, tá? Que está deixando o Inter, pelo menos a informação que se tem. O Lucas Colar trouxe esse detalhe do Libertad do Paraguai, interessado no jogador, e este deve ser o destino do lateral, que não aprovou, né? Com a camisa do Internacional, chegou no ano passado livre, depois, na verdade, de assinar um pré-contrato, né, com o Inter. Ele estava no Cerro Porteño do Paraguai e chegou na virada para o segundo semestre, depois do pré-contrato assinado com o Internacional. Uma das únicas contratações, né, que o Inter fez na janela de meio do ano em 2025 e acabou não dando resultado. Nesse ano, né, o Inter entendeu que ele não tinha espaço, que ele não seria aproveitado e por isso já tinha comunicado ele, inclusive, que poderia procurar o clube, procurar um outro destino. O Cerro Porteño, onde ele estava, né, antes da chegada no Internacional, demonstrou interesse, mas está no seu segundo transfer ban, né, nos últimos meses aí, então teve muita dificuldade para fechar essa operação e com o transfer ban ainda em vigor como está, não tem como registrar o atleta para jogar. O Olímpia, também do Paraguai, foi outro clube a procurar informações, mas aí não avançou muito, né? Foi uma sondagem bastante inicial e agora é o Libertad que deve ser o destino desse jogador. Eu não tenho detalhes aí se ele vai rescindir com o Inter, se o Inter vai manter percentual, como é que vai ficar a situação. Mas sim, esse jogador que já não estava nos planos deve deixar o estádio Beira-Rio muito em breve. Vamos falar sobre possibilidades de chegadas? Vem chegadas na janela, tá? Até o dia 3 de março o Inter acredita que vai conseguir entregar, por exemplo, um zagueiro para o técnico Paulo Pesolano, mas eu já vou falar disso. Eu quero começar aqui nas negociações de chegadas ao estádio Beira-Rio, falando do Alexis Sanches, né? Porque nos últimos dias, nas últimas horas, aí voltou a se falar do nome do Sanches. E assim, para ser bem direto com vocês, tá? Eu e o JB, durante os setoristas de hoje, lá no canal do JB, mais uma edição do programa, que é 1 hora só de informação, não tem opinião, é uma atrás da outra, só informação sem parar. Nesse ritmo aí de informações, eu e o JB conseguimos a confirmação do lado do Inter de que o Colorado não está negociando com esse jogador, né? De que o Inter não tem negociação, de que essa informação não procede. E o que foi dito, inclusive, no dia de hoje, nesse 23 de fevereiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, nessa segunda-feira, foi algo muito parecido com o que eu ouvi lá no início do ano, quando se falou pela primeira vez, né, do Alexis Sanches ter sido oferecido ao Internacional, que é uma frase que a gente ouve da direção do Inter de que não faz sentido essa contratação no perfil de jogadores que o Inter está buscando, né? Atletas mais jovens, que têm fome na carreira, jogadores bem mais baratos, num custo bem menor, né? Operações muito mais viáveis de serem feitas se a gente comparar com um jogador que, é bem verdade, 37 anos, muita coisa que já ganhou na carreira, mas vai sair, por exemplo, do mercado europeu, se sair do Sevilla na metade do ano, o que é uma tendência, e não vai vir para ganhar um pastel e um refri em Porto Alegre, né? Na metade do ano, por exemplo. Então seria uma operação ainda assim muito cara, é um jogador de muito renome, então o Inter diz que essa informação ela não faz sentido no que é o perfil de contratações do Internacional. E falando nesse perfil é que eu quero entrar agora na atualização sobre zagueiros aqui, tá? Primeiro, o Diego Carlos, tá?
que foi um nome também trazido nas últimas horas aí, jogador que está no Como da Itália, tem contrato até metade do ano por lá, de empréstimo, porque ele pertence ao Fenerbahçe da Turquia. E lá na Turquia ele tem contrato até a metade de 2028. Eu sei que tem muita gente falando, né, da negociação com esse jogador. Eu mesmo gravei um conteúdo ainda ontem falando aqui que o Inter monitorava o jogador, tinha conhecimento da situação, né, tinha pelo menos esse nome no radar, mas o que eu posso atualizar aqui é que não tem negociação. Eu conversei com uma pessoa muito importante do ambiente do Internacional e essa pessoa me disse, olha, pode ficar tranquilo que não tem chance esse nome. Esse nome é um fake total aí, essa possibilidade, né? Não tem conversa, não tem negociação com o jogador. Isso em termos de uma tratativa, tá? Porque eu reafirmo aqui que sim, o Inter tinha ali o scout, a análise de desempenho, né? Algumas informações já de quanto o jogador ganha, qual é a situação dele, características principais, mas assim, nada muito além disso, tá? Que é basicamente o trabalho que, em tese, todo o centro de análise, como é o do Inter, como é o de todos os demais clubes, tem que ter, né? Tem que ter relatório, tem que saber quanto é que ganha, tem que ter informações levantadas, porque se for fazer uma investida, tem que ter tudo isso. Mas não é o caso, pelo menos pelo que diz a direção do Inter, para mim, no dia de hoje, nessa segunda-feira, nesse 23 de fevereiro, em relação ao Diego Carlos, tá? Mas assim, o perfil, as características do Diego Carlos, elas estão dentro daqueles filtros assim, sabe quando tu vai fazer uma compra na internet e começa a colocar filtros ali para diminuir o número de produtos que tu quer que apareça na tua tela? O Inter tá fazendo alguns filtros no mercado, tá, para buscar jogadores. E por exemplo, o Inter até cogitaria a possibilidade de trazer 2 zagueiros, que eu sei que é alguma coisa que muita gente pensa, tá? Mas o que eu ouvi é que o Inter quer um jogador que resolva o problema, ao invés de trazer 2 e ter que dividir a grana em 2 reforços, tá? Não é dinheiro que tá sobrando no Beira-Rio, então o que tem que ser bem investido. E aí o Inter quer um jogador que chegue em capacidade de ser titular. Um jogador, tá? Brasileiro, que não seja muito jovem, não vai ser uma aposta, mas também não vai ser um veterano em fim de carreira, tá? O Inter quer um jogador no meio termo disso aí. Nem o cara que tá pendurando a chuteira, nem o cara que tá no início da carreira e é uma aposta assim muito verde ainda. E um jogador que esteja no futebol europeu, né? Um jogador que não se recolocou no mercado, nesse caso, porque é o que o Inter tem dinheiro, e que tope voltar para o Brasil ainda com gana, né? Ainda com vontade de fazer acontecer na sua carreira, né? Não vai ser um nome badalado, vai ser um nome que talvez o torcedor nem conheça, como foram alguns nomes levantados aí, né? O Diego Carlos, muita gente não conhece, o Lucas Fasson é menos conhecido ainda se a gente comparar com o Diego Carlos, tá? Mas o que eu tenho de informação é que o Fasson, o Inter não está negociando, o Diego Carlos também não. Mas essa informação dos filtros, né, do perfil buscado, que foi uma informação trazida pelo Rodrigo Oliveira no dia de hoje, importante ressaltar, é uma informação que o Inter confirma, o Inter fala sobre essas possibilidades aí, mas ainda não abre nomes. E eu deixei para essa finaleira aqui uma informação importante que eu trouxe também lá nos setoristas e reafirmo aqui. A mesma fonte que me disse que o Diego Carlos não vem, que não tem negociação, me disse o seguinte: olha, o Internacional não tem nenhuma negociação em vias de ser anunciada agora, tá? Nenhuma negociação mais avançada. O Inter já largou algumas iscas aí, né? Abriu algumas frentes, mas não tem nada assim muito próximo de ser anunciado por agora, tá? O que é, de certa forma, para o torcedor do Inter um ponto de atenção, porque a janela fecha em 3 de março, mas também é algo que eu preciso trazer para vocês aqui, porque a informação que eu tenho é a atualização mais recente possível, né, dessa segunda-feira, para trazer aqui dentro desse conteúdo. Se chegou até o fim do vídeo, se inscreve no canal, cara, ativa o sininho com as notificações aí, porque, pô, dá trabalho fazer apuração, trazer aqui para vocês, e aí, se você tiver inscrito e ativar o sininho, vai receber mais informações como essa aqui. E deixa o like para valorizar aqui também o trabalho do canal. Fica ligado, porque a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?